Olá, meu nome é Cássia Roberto Maria Leal. Eu sou aluna da Escola Politécnica de Pernambuco, da disciplina de Inteligência Artificial do professor Dr. Rubem Carlos Benante. Hoje eu vou falar um pouco sobre computação evolutiva, ou computação evolucionária. Existem formas diferentes de ser faladas assim. Inicialmente, a gente começa, como o nome é pouco sugestivo, assim, que puxa para algum outro assunto, né, computação evolutiva, a gente já relembra bastante a biologia, né, a biologia que existe ali todo um estudo da evolução, tem nomes marcantes como Lamarck, como Charles Darwin, que ali fizeram ali os conceitos iniciais, principais, que fazem toda a base dos estudos de evolução, né, atualmente. Então, Lamarck ele tem leis, tem as leis que ele formulou, as leis de uso e desuso, a lei de transmissão de características adquiridas, então, onde pais transmitem suas características a seus filhos, né, ao longo da sua evolução. A gente tem Charles Darwin com a teoria da evolução dele, né, teoria da evolução, da seleção natural, ele formulou aí essa teoria, que até hoje é bastante usada como conceito base de vários assuntos, várias pesquisas nas áreas evolutivas. Na seleção natural, assim, os indivíduos, basicamente os indivíduos mais aptos a sobreviver, né, eles são os que herdam as características mais fortes. Então, assim, são os que conseguem sobreviver. Então, sempre em ambientes competitivos, na natureza, né? Na natureza existem muitos ambientes competitivos, os elementos da natureza, eles competem por abrigo, por comida, por diversos fatores, assim, essenciais para a vida. Então, nessa questão aí, existe uma competitividade em que, na seleção natural, o mais forte, o mais apto sobrevive. Então, essa vai ser passado de geração em geração, né? Sendo herdadas essas características principais e mais fortes, assim, digamos. E aí, a gente vai ver um pouco essa aplicação dentro da computação evolutiva. A gente tem também os conceitos, assim, que a gente precisa relembrar para poder entender um pouco, né, linkar a biologia com a computação evolutiva, que é os cromossomos. Os cromossomos, eles são estruturas que codificam como os organismos são construídos. Então, a gente tem, vai ter uma imagem mais à frente que dá para entender melhor, relembrar melhor os cromossomos, né? A gente tem também conceitos como genótipo, né, que é o conjunto de cromossomos de um ser vivo. Então, nós temos os cromossomos e o conjunto desses cromossomos, que formam um genótipo. E o fenótipo, ele é as características do organismo gerado com base no genótipo. Então, como à direita as imagens mostram, nós temos os cromossomos. Esses cromossomos possuem genes também, né? O conceito aí de gene também está descrito como um conjunto de símbolos onde os cromossomos são codificados. Então, a gente tem esse conceito também de fenótipo e genótipo, né? O genótipo é o cromossomo que ele forma esse genótipo, né? A genética do elemento. E o fenótipo é como ele como se parece ele. Então, o que esse genótipo vai passar para nós através do fenótipo. E a gente entra no conceito de o que é computação evolutiva, né? De fato, como a gente vai conseguir linkar a biologia e aplicar na computação e criar essa área, assim, bem interessante. Então, assim, a computação evolutiva, ela surgiu nos anos 60, né, inspirada na teoria da evolução de Darwin, por seleção natural, e também um pouco na teoria de Lamarck, né, nas leis de Lamarck. Sempre, toda a base da biologia evolutiva é inspiração para a computação evolutiva. A gente vai fazer processos de otimização com o objetivo de melhorar as habilidades de um organismo, de um sistema, para sobreviver em ambientes competitivos. Então, aqui, os conceitos, assim, os objetivos principais são bem parecidos também com os conceitos da evolução biológica. A gente vai estar sempre ali buscando otimizar, pegar ali as melhores habilidades, otimizar o problema que a gente tiver ali se propondo a resolver.
As mudanças, a gente vai ter também mudanças características, né, genéticas. A gente pode ter mudanças nas características ao longo da evolução, né, como a gente viu na biologia. A gente tem ali uma seleção, no caso, falando da seleção natural, a gente tem uma seleção das melhores características, mais aptas, e aí vai ser mudadas ao longo das gerações, que seriam as mudanças ali genéticas, de uma população que vai ser mudada de geração em geração, né? Então, vai houver várias gerações. Então, ali a gente pode ter o processo de mutação ou de cruzamento de genes, que a gente vai ver dentro da computação evolutiva um pouco mais à frente. Melhor esses conceitos aí. E a computação evolutiva ela é aplicada na engenharia, ela é aplicada em design de circuitos, em jogos, em modelagem. Então, são várias áreas que podem ser aplicadas à computação evolutiva. E também a gente tem alguns algoritmos que a gente usa na computação evolutiva, né? São algoritmos evolucionários, evolutivos, e a gente tem assim os principais, o mais usado em si, o mais conhecido, muito citado, é os algoritmos de genéticos, no caso, né? São os algoritmos genéticos. Mas também a gente tem as estratégias evolucionárias, programação evolucionária e a programação genética. Aqui eu deixei um pouco mais detalhado sobre algoritmos genéticos e não tanto, e programação genética. Então, assim, a gente vai entender um pouco melhor. E o conceito de estratégias evolucionárias e programação evolucionária, ele é um pouco assim, fica um pouco mais fácil de entender após ver as definições de algoritmos genéticos e programação genética, né? Aqui, alguns detalhes aqui é que os algoritmos genéticos, eles são compostos de vetores de bits, né? No caso, a gente vai trabalhar um pouco mais isso à frente. Tem estratégias evolucionárias. Nas estratégias evolucionárias, a gente tem vetores de números reais, né? Então, tem uma diferenciação aí em como a gente consegue, de acordo com o nosso problema, escolher o algoritmo de acordo com o que a gente vai usar. A programação evolucionária usa máquinas de estado finito, né? E a programação genética usa o conceito de árvores. Então, mais à frente a gente vai entender. Algoritmos evolucionários. Aqui a gente tem um esquemazinho que é bem intuitivo, que dá para entender bem como acontece, assim, de forma genérica, os algoritmos evolucionários, né? Todos vão trabalhar dessa maneira, só que alguns com suas peculiaridades. Assim como veremos, algoritmos genéticos, eles vão ter sua peculiaridade, programação evolutiva vai ter sua peculiaridade. Então, no geral, a gente vai ter esse fluxograma, né? Que é o padrão para algoritmo evolucionário. A gente vai ter a população inicial. O que seria essa população inicial? A gente lembra da biologia que todo processo evolutivo a gente tem as populações, né, iniciais e a cada evolução a gente vai ter outras populações ao longo do tempo. Então, a população inicial aqui é um conjunto de indivíduos. Esses indivíduos são basicamente a solução do nosso problema. Então, o que é que a gente quer resolver? Vai ser esse indivíduo que vai ser trabalhado de geração a geração para ser melhorado, digamos assim, de acordo com a sua evolução, né? Ele vai ser evoluído e a gente vai obter ali uma resposta para o nosso problema, uma aplicação mais otimizada do nosso problema. Fitness, o conceito de fitness aqui é mais ou menos como se fosse uma forma que a gente avalia os indivíduos. Então, será que esses indivíduos são bons ou ruins? Esses indivíduos têm aquela da seleção natural, a gente lembra, né? São aptos ou não são aptos? São os mais fortes ou não são os mais fortes? Então, o fitness é justamente o que vai avaliar esses indivíduos. A gente tem também a seleção, né? Depois de avaliar os indivíduos, a gente vai selecionar esses indivíduos. E como é que a gente vai fazer essas seleções? Existem formas de fazer essas seleções, que a gente vai ver mais à frente, mas a seleção, basicamente, vai ser, assim, a gente, na verdade, o ideal seria buscar sempre quem tem o maior fitness, né? Quem tem o maior, que é o mais apto, quem tem melhor desempenho, que seria o mais, bom, digamos, lógico a se escolher. Então, vai ser quem tem maior fitness ou quem é o melhor sobrevivente dentro daquela população ali. Então, de acordo com esses critérios, assim, vai ser escolhido alguém.
E aí, de acordo também com o tipo de seleção escolhido para a aplicação. A gente tem, depois da seleção, a gente vai aplicar os operadores. Esses operadores, eles existem aqui no esquemático, temos 3, né, operadores. Mas, assim, nem todas as aplicações você vai precisar usar os 3, ou você vai querer usar os 3, então isso é bem maleável. Aqui é por questão de ser genérico, a gente adicionou. Então, a gente tem os operadores crossover, ou cruzamento, né? Vou chamar de cruzamento. Cruzamento de indivíduos. Então, cruzamento de indivíduos, eles basicamente, assim, eles são realizados para mudar o contexto daquela informação. Então, o indivíduo, ele é avaliado, ele é selecionado, e aqui no cruzamento, eu vou fazer ali uma mudança nesse indivíduo. Então, né, eu vou fazer um cruzamento nele. Cruzar ele, e no caso, esse cruzamento é sempre feito com 2 indivíduos, que eu faço o cruzamento entre eles. E ali eles cruzam informações. A reprodução é basicamente copiar. Eu não aplico nenhum cruzamento, não aplico nenhuma mutação. Eu apenas reproduzo ele da forma que tiver para a nova população. E a mutação, né, que é presente aqui, a mutação ela cria a diversidade ali daquela população. Por quê? Porque o indivíduo, depois de avaliado e selecionado, se ele for passar pelo processo de mutação, eu basicamente vou inserir ali uma nova informação. Então, eu vou inserir uma nova característica para aquele indivíduo. Então, isso aí cria uma diversidade, né? E ele muda aleatoriamente ali o gene dentro do indivíduo. Então, não é algo, é algo ali inesperado dentro daquela população. E aí, essa nova população, né, depois de feitas as operações, então vai ser gerada uma nova população. Essa nova população, a partir dela, né, eu vou ter os critérios de parada, e o critério de parada vai ser definido assim, de acordo com o problema, ser a aplicação do problema. Isso aí muito, varia bastante. Então, assim, o critério de parada, se ele for satisfeito, então eu vou ter a avaliação da população, né, dos indivíduos da população, e vou ter uma solução ali evoluída, né, processo, depois dos processos de evolução que ele passou. E se não for satisfeito o critério de parada, simplesmente eu volto para avaliar a nova população e eu continuo o ciclo de pegar a nova população, avaliar, selecionar, fazer as operações e criar outra população, né? Então, cada ciclo desse a gente considera uma geração. Ele vai fazendo essas modificações e criando novas populações. Aqui, basicamente, um pseudocódigo, assim, mais ou menos, mas é o mesmo pensamento do fluxograma anterior. Então, num determinado tempo T, a gente vai iniciar a população, como a gente viu, avaliar através do fitness, né? E, dentro da condição de parada, né, o nosso looping, que a gente acabou de ver, enquanto não for satisfeita essa condição de parada, que a gente determinar, isso aí é particular de cada problema, mas aí a gente vai fazer toda aquela seleção, avaliação novamente, de seleção e mudanças e criar novas populações. E a gente vai fazer esse ciclo, como a gente viu, até ser finalizado o critério de parada. Lembrando que o critério de parada também, citando alguns exemplos para não ficar tão vago, o critério de parada pode ser um tempo determinado, então eu posso colocar um tempo ali para ele fazer essas interações, e quando acabar o tempo eu vou ter uma solução. Não sei se essa solução vai ser perfeita, mas eu vou ter uma solução melhor do que a que eu tinha antes. O critério de parada pode ser também número de gerações. Então, eu determino quantas gerações eu quero evoluir. E aí ele vai evoluindo até que chegue ao número limite de gerações. Então, esses são os exemplos de que podem ser os critérios de parada. Então, vamos trabalhar aqui um pouco mais sobre os operadores, né? Cruzamento, né? Que tem o operador cruzamento e o operador mutação. Vamos lá. O operador cruzamento, a gente tem basicamente, como eu havia dito, dois. Aqui a gente indica como pai e filho, né? Seria o indivíduo e aí o que ele vai gerar posteriormente. Então, eu tenho o pai 1 e o pai 2. No caso, pegando o exemplo do crossover em um ponto, que é um mais simples. Então, o crossover em um ponto, né? O cruzamento em um ponto, o pai
1 e o pai 2, vai haver ali um cruzamento a partir de um determinado ponto, então vai ter um ponto de cruzamento. A partir dali, eles vão cruzar informações. E as informações do pai 1, depois do cruzamento, vai juntar e eles vão criar novos filhos, e filhos com os genes cruzados, né, digamos assim. E essa animação à esquerda, ela demonstra melhor, né, o que eu estou querendo dizer. Ela tem dois indivíduos, né, na fase A, ela tem dois indivíduos, um indivíduo em verde e outro em amarelo, eles estão ali puros do jeito que são, e aí a gente vai determinar ali um ponto de cruzamento, que aqui a gente escolheu o bits 4, né, o bit ali 4. Então, nesse ponto de cruzamento, a partir dali, a gente vai fazer o cruzamento dos indivíduos. E aí, depois de recombinado as características, né? Então, na parte C, a gente tem o cruzamento, que é justamente onde a animação faz esse cruzamento. E aí mistura as informações dos dois indivíduos, nos novos indivíduos criados, que são os filhos. E o crossover, o cruzamento em 2 pontos, ele é basicamente a mesma ideia, só que, no caso, ele é feito em 2 pontos diferentes. Então, ele vai ter ali um determinado 2 pontos, onde entre aqueles pontos, a gente vai ver um cruzamento de genes, né, do pai 1 com o pai 2, criando o filho A e filho B, nesse exemplo aqui. Então, é basicamente esse pensamento. Não é tão complicado de entender, e é basicamente isso. Os operadores de mutação, né, ele é basicamente assim, a mutação acontece no indivíduo com ele mesmo. Então, é apenas um indivíduo que é mutado, né? Ele não precisa de outro indivíduo para ocorrer a mutação. Então, ali é como se fosse ali uma reprodução assexuada. Então, ele isso, vindo da biologia, uma reprodução assexuada, porque ele vai ser modificado, só que é ele e ele mesmo. Então, antes da mutação, por exemplo, no exemplo à esquerda, antes da mutação, nós temos ali o bit 3, né, que é o valor 1, e depois da mutação, a gente simplesmente trocou aquela informação 1 por 0. Então, mutação, como eu tinha dito antes, é bem simplório, é trocar as informações de um determinado bit, né, considerando ali que o nosso indivíduo é um string de bits, digamos assim. Vamos lá. Aqui a gente tem alguns tipos de seleção de indivíduos. Então, como eu falei, existe uma seleção de indivíduos depois que é avaliado o fitness, e essa seleção ela pode ser feita de várias maneiras, né? A primeira seleção, que eu acho que é a mais comum, acredito que seja a mais comum, a mais conhecida, é a seleção por roleta. O que é isso? Então, esse tipo de seleção é o tipo mais usado, e cada indivíduo da população é representado na roleta, tem uma roleta, por uma fatia proporcional ao seu fitness. Então, quanto maior o desempenho, maior a chance de ser selecionado para a próxima geração. Então, o que acontece aqui? Como na figura, a gente tem aí uma roleta em formato de pizza, e aí a gente tem os strings de indivíduos, né? A gente tem aí os indivíduos. Na coluna do meio de numerações, a gente tem os valores de fitness, e aí, de acordo com esses valores de fitness, ele tem uma certa porcentagem dentro daquela pizza ali, né, da roleta. Então, pode ver que a maior fatia da roleta é o indivíduo S2. Por quê? Porque o indivíduo S2 tem um fitness maior, ele tem um fitness de 7,27. Então, ele fica com uma porcentagem a mais na roleta. E aí, cada um proporcional ao seu fitness, é montada a roleta e ali escolhe-se aleatoriamente. Claro que como o indivíduo 2, S2, ele tem maior porcentagem na roleta, a probabilidade dele ser selecionado é enorme. Então, é basicamente esse o pensamento o raciocínio ali da seleção por roleta. Então, a gente tem aqui a seleção também de indivíduos por torneio. O que seria a seleção de indivíduos por torneio? A seleção por torneio é uma seleção em que a gente escolhe de forma aleatória um número N de indivíduos, né?
Então, digamos que a gente escolhe nesse exemplo aqui o N igual a 3, então a gente vai escolher aleatoriamente 3 indivíduos, e esses indivíduos, a gente vai avaliar, dentre esses 3, qual o indivíduo com melhor fitness, com melhor aptidão. Então, assim como a imagem é mais intuitiva, assim, né, é melhor para entender. Então, com essa imagem, com os mesmos valores do exemplo anterior, a gente tem aqui, por exemplo, vamos dizer que a gente tem um torneio, o primeiro torneio, que seria essa primeira linha, a gente escolheu 3 indivíduos, que são o S1, S2, S3, S2 e S5, escolhidos aleatoriamente, né, S1, S2, S5. Dentre esses 3, a gente vai escolher o que tem melhor fitness. Então, dentre esses 3, nós temos S1 com 2,23 fitness, S2 com 7,27, que já é maior do que o S1, e S5, que tem o valor de 1,69. Então, dentro desses 3 indivíduos, a gente vai ter o S2 como um indivíduo de melhor aptidão. Então, isso vai indicar que quem vai ser escolhido seria esse indivíduo. Então, foi aí realizado um torneio em que, dentre os 3 indivíduos que foram escolhidos, a gente achou esse indivíduo S2 que tem o melhor resultado, tem o melhor desempenho, né? Então, isso é realizado, aqui nesse exemplo, é realizado 5 torneios, e aí no primeiro torneio o S2 ganhou, no segundo torneio o S2 ganhou novamente, porque os indivíduos escolhidos no segundo torneio foi S2, S4 e S5, então S2 continuou tendo o maior valor de aptidão, o valor de fitness, e ele ganhou esse torneio também. Então, essa seleção é feita dessa forma, né, ao longo dos torneios realizados ali para a seleção dos indivíduos. E aqui a gente tem alguns outros tipos de seleções, né, não tão detalhadas quanto as vistas anteriormente, mas a gente dá para conseguir ter uma noção aqui dessas seleções. Então, seleções por ranking, né, que utiliza as posições dos indivíduos ordenados de acordo com o fitness, para determinar a probabilidade de seleção. Então, no caso aqui, a gente faz o quê? A gente tem como se fosse um ranking mesmo, né? No caso é o ranking. Então, os maiores indivíduos, ele vai ter ali umas porcentagens maiores, né, de acordo com os seus fitness. E aí, através daquilo ali, vai ter a maior probabilidade de ser selecionado. Seleção aleatória, no caso aqui, são selecionados indivíduos aleatoriamente, um número N de indivíduos aleatoriamente na população. E aí, a gente tem 2 formas ali de fazer essa seleção aleatória, que é selecionar o primeiro indivíduo sendo o melhor e os outros aleatórios, ou todos aleatoriamente. Então, no caso, seria selecionar o melhor indivíduo e os outros aleatoriamente, seria a seleção aleatória salvacionista, e porque ele vai ali, de qualquer forma, ele vai salvar o melhor indivíduo, né? Então, a gente não vai perder ali aquele melhor indivíduo por causa de uma seleção aleatória. E a seleção aleatória não salvacionista, ela vai ser totalmente aleatória, e aí a gente corre o risco de perder o melhor indivíduo que a gente tiver na população. Porque essa forma aleatória, ela não tem ela não vai selecionar os melhores, ela vai selecionar aleatoriamente. E tem a seleção por diversidade, que são selecionados, assim, os indivíduos mais diversos da população. Ele vai selecionar os bons, os ruins, ele também vai fazer uma certa diversidade das taxas ali de fitness. A gente entra aqui um pouco nos algoritmos agora específicos, né? Porque a gente viu os algoritmos de forma genérica, e agora a gente vai entrar em alguns exemplos específicos. No caso aqui, o mais utilizado, o que a gente viu que é o mais comum, é os algoritmos genéticos. E esses algoritmos genéticos, ele é uma técnica muito comum, né, dentro da computação evolutiva, introduzida por Holland em 1975. Aqui, os indivíduos são strings binárias. Então, como a gente viu, são vetores de strings, são vetores de bits, né, com valores uns ou zeros. E aí, aqui, o cromossomo do indivíduo tem um tamanho fixo. Então, o indivíduo tem um tamanho fixo, ele vai determinar ali um tamanho do indivíduo. Aqui, a gente tem um mapeamento de genótipo para fenótipo. Então, aqui a gente vai ter, como se fosse assim, a gente vai trabalhar com o genótipo ali, mas ao final a gente vai ter uma tradução do genótipo para fenótipo.
as imagens ao lado, elas exemplificam melhor esses conceitos, né? É um pouco mais intuitivo. Então, na imagem do meio, a gente tem, né, dois conjuntos ali, um espaço de busca e um espaço de solução. Seria mais ou menos assim, os genótipos, que é o que a gente vai trabalhar dentro os indivíduos que a gente vai trabalhar dentro do nosso algoritmo, né, fazendo essa evolução. E, ao final, os fenótipos, né, que estão dentro do espaço de solução, que são a tradução desses indivíduos. Então, quais foram os indivíduos que chegaram à evolução? E o que é que eles querem dizer, assim, como se fosse isso, mais ou menos, a tradução. E aqui a gente pode utilizar, normalmente se utiliza operadores de crossover, né, cruzamento ou mutação. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, exemplificando essa questão de strings, de binários e tal, essa última imagem, ela mostra, por exemplo, o indivíduo A, que é um string de 8 bits. Então, todos, no caso aqui, como a gente tem o tamanho fixo do tamanho do indivíduo, todos têm 8 bits. Então, o valor é basicamente esse conceito inicial, assim, básico de algoritmos genéticos. A gente tem aqui aquele mesmo fluxograma que a gente viu nos algoritmos, né, genéricos ali anteriormente, sendo que aqui, no caso, o que muda é que a população, né, a gente não está tratando ali a população como um indivíduo ali simples, ali um ponto, um bit apenas. Aqui, ele é especificamente, a população é especificamente um string de binários. E aí ela vai ser feito todo o processo que a gente viu anteriormente de avaliação do fitness, seleção, operadores, criado uma nova população, tudo vai ser feito da mesma forma que antes, mas trabalhando com um string de binários. A gente tem aqui também a programação genética. A programação genética foi criada assim, basicamente com o objetivo de evoluir programas. Então, assim, o indivíduo possui funções de operadores, não só dados. Então, ele vai ter ali funções de operadores que vai ser usado na programação genética. Os indivíduos possuem tamanhos e formas variadas, então não vai ser determinado que nem anteriormente a gente viu. Ele pode ser um tamanho fixo, pode não ser também, pode ser variado. Então, os indivíduos podem ter diversos tamanhos diferentes. Nesse caso aqui, o indivíduo não é exatamente uma solução, pode não ser exatamente uma solução, mas ele pode ser aqui como se fosse uma receita para resolver um problema. Então, ali ele vai encontrar como se fosse, ele vai lhe guiar para resolver o seu problema. Né? Ele vai fazer ali evoluir um programa para que você obtenha um melhor programa para resolver o seu problema. Então, o fluxograma mostrado aqui, igualmente aos anteriores, ele é feito da mesma forma, tem população inicial, é avaliado o fitness, é selecionado indivíduos, tem as operações e a nova população, porém, nesse algoritmo aqui, essa programação genética, vai ser utilizado os terminais e funções, né? Funções, no caso, são conjuntos das funções que a gente vai usar para resolver o problema, né? Usar para resolver o problema em questão ali. E os terminais, eles são as variáveis e os constantes que a gente vai precisar para resolver o problema. Então, ali, basicamente, isso que vai acontecer. Então, a população em si vai trabalhar não sozinha, não só os dados da população, mas com esses terminais e funções também. Aqui, a gente tem aqui algumas peculiaridades, assim. Na verdade, uma aplicação que é mais comum usada em programação genética, que é a representada em árvore, né? E possui operadores, os operadores genéticos são dados dessa forma, assim. A gente tem, à esquerda tem uma imagem de um cruzamento, né? Que no caso, o cruzamento aqui, a gente vai ter os nós, no caso dessas árvores, os nós internos, eles são operadores, assim, são operadores mais, no caso, adição, subtração, operadores matemáticos mesmo, assim, puramente matemáticos, assim, sabe? Nesse exemplo. E aí, os nós folha, eles são as variáveis do problema, ou as constantes, no caso, né? Então, aqui, basicamente, a gente tem pontos, vamos pensar dessa forma, a gente tem pontos de uma função, e a gente quer descobrir nesse algoritmo, nessa programação genética, qual é a função. Então, eu estou fazendo uma evolução de um programa para que ele me gere
uma função ali para pontos determinados que eu tenho. Então, ali, nesse cruzamento aqui à esquerda, a gente vai trocar os pontos da árvore. Então, a gente aqui tem selecionado o pai 1 e pai 2. Tem pontos selecionados e a gente vai fazer esse cruzamento, que vai gerar o filho 1 e filho 2, que aí vão ser trabalhados da forma que a gente viu anteriormente. As mutações são feitas também tanto em um ponto, quanto mutação de expansão, quanto mutação de redução. E o que seria isso? No caso, mutação de um ponto, né, aqui à direita acima, a gente tem pai e filho. Então, eu tenho um pai ali, que ele tem um ramo da árvore com o operador adição. E aí eu vou fazer essa mutação substituindo a adição por multiplicação. Então, eu fiz uma mutação ali, eu criei uma mutação que gerou esse filho, e ele é feito somente em um ponto da árvore. Na mutação e expansão, eu simplesmente como se eu adicionasse, né, alguma coisa àquele indivíduo. Então, eu tenho um pai ali, nessa imagem do meio, eu tenho um pai, e aí eu troco o Y dele, né, o nó Y dele, por um nó que ele já vem com vários ramos nele. Então, não é simples nó, ele vem com outros ramos, que é um nó com operador multiplicador. E aí eu expando ali aquele indivíduo. E a mutação-redução é exatamente o contrário dessa expansão. No caso, a redução seria eu ter o indivíduo pai com uma árvore ali um pouco maior, e eu simplesmente reduzir, eu elimino ali um ramo da árvore, substituindo um nó por outro nó mais simples. Então, eu faço essa redução. Então, esse aqui é uma aplicação representada em árvore da programação genética. E a gente tem também as estratégias evolucionárias e a programação evolucionária, né? Que, como eu falei, não vou trabalhar tanto aqui, mas dá para ter uma noção boa do que são. Então, as estratégias evolucionárias, elas são foi desenvolvida com o objetivo de otimizar soluções compostas por elementos que assumem valores contínuos. Então, aqui, né, um pai, ele gera um único descendente, a produção assexuada. E ambos competem pela sobrevivência. Então, aqui, basicamente, os pais e os filhos vão estar competindo ali dentro daquele ciclo evolutivo, né? Então, é um pouquinho diferente do que a gente tinha visto dos outros algoritmos. A programação evolucionária, a gente tem o objetivo de utilizar os conceitos de evolução, né, desenvolvidos de inteligência artificial, no desenvolvimento de inteligência artificial, e cada indivíduo da população é representado por uma máquina de estado finito, que processa uma sequência de símbolos. Então, aqui, a gente tem a utilização de máquinas de estados finitos, certo? Para processar símbolos. E aqui a gente entra um pouco sobre vida artificial, que tem tudo a ver com a computação evolutiva. E a vida artificial em si é considerada assim, uma nova área da inteligência artificial que estuda a vida natural através da tentativa de recriar fenômenos biológicos em computadores e outros meios artificiais. Ou seja, basicamente o objetivo é criar vida, né, artificial, no caso, baseando-se nessa vida natural que a gente tem aí evoluindo ao longo de milhares de anos. Então, o principal objetivo em projetos de vida artificial é construir sistemas nos quais a auto-organização e o comportamento adaptativo sejam emergentes do modelo. Então, é justamente isso, a gente recriar ali comportamentos e situações ali que a vida natural ela nos proporciona. A vida artificial ela teve como pioneiros assim os mesmos responsáveis pelos primeiros passos da inteligência artificial, né, que foi o Alan Turing, com o estudo de morfogenia, né, desenvolvimento de formas biológicas, e John von Neumann, ou von Neumann, enfim, com os autômatos celulares, que são estudos assim, dos fenômenos de auto-organização e reprodução. Para exemplificar assim, um pouco mais sobre vida artificial, a gente traz aqui os autômatos celulares, né, especificamente jogo da vida.
porque é um conceito que, quanto mais exemplificado, melhor para entendimento. Então, o autômato celular, ele é uma cadeia de células, né, que elas interagem com células vizinhas. Então, eu tenho ali uma cadeia de células. Aqui, como a imagem mostra, por exemplo, eu tenho ali uma grade, assim, né, um tabuleiro, digamos. Vamos falar de forma simplificada. Um tabuleiro, e ele tem ali uma cadeia de células, né, que ela está indicada, ela viva, ela é indicada pela cor preta, e se estiver morta, ela é indicada pela cor branca. Então, ela está ali dentro desse tabuleiro, e ali ela vai interagir com as células que estão ao redor dela. E aí, para isso, a gente tem no caso, a exemplo do jogo da vida, a gente tem algumas regras para que isso aconteça. Então, o jogo da vida é o exemplo clássico de autômatos celulares, assim, nessa aplicação de vida artificial, de computação evolutiva. E a célula, ela pode possuir, né, no caso, o estado de vivo ou morto, como foi falado, e as regras para essa evolução do jogo da vida seriam, a gente tem aqui numeradas, né, são 4 regras, e tem um ponto aqui que é que cada célula, né, um padrão aqui, que cada célula ela possui 8 vizinhos, com exceção das células de borda, né, porque não tem como, depois da borda não tem como. Mas aí, esse é um conceito, uma premissa aí do jogo. E aí a gente tem 4 regras dentro desse jogo da vida, né? A regra 1 é que uma célula viva, ela permanece viva quando possui 2 ou 3 vizinhos vivos. Lembrando que a célula viva é indicada pela cor preta. Então, tudo que for preto é porque a célula está viva. A regra 2 é uma célula, diz que uma célula viva com apenas 1 ou 0 vizinhos, né? Ou 1 ou nenhum vizinho vivo, ela morre de solidão. Então, se ela estiver ali sozinha, sem vizinhos, ou com apenas um vizinho, ela vai morrer sozinha, coitada. A terceira regra, ela fala que uma célula viva com 4 ou mais vizinhos morre sufocada. Então, ela não pode nem ter muito, nem ter pouco. Se ela tiver 4 ou mais vizinhos, ela vai morrer sufocada. E a regra 4 diz que uma célula morta, com exatamente 3 vizinhos vivos, ela vai nascer. Né? Então, se eu tiver ali uma célula morta e ela acabar ficando com 3 vizinhos ali ao redor, vivos, ela vai nascer. Então, a exemplo, a gente tem aqui essa imagem. Então, a gente tem, no primeiro quadro, né, a gente tem ali, por exemplo, a gente vai primeiro analisar a diferença entre o primeiro quadro e o segundo, da esquerda para a direita. O primeiro quadro e o segundo. O primeiro quadro, a gente tem ali, por exemplo, uma casa D1, né? A casa D1, ela está ali e ao redor dela a gente percebe que ela só tem uma célula viva ao redor, um vizinho vivo. Isso indica o quê? Pela regra 2, ela vai morrer no próximo instante de tempo, né? Então, a gente vai diretamente para o quadro 2, que está um pouco mais intuitivo, está um pouco mais interessante para entender. O quadro 2, o que é que acontece? A gente tem essa célula D1 sumiu, porque ela morreu, né? Ela morreu, ela só tinha um vizinho vivo. E a célula E2, ela nasceu. Então, assim, isso eu comparando o estado, o quadro 1 com o quadro 2. Então, isso ficou um pouco interessante da gente fazer essa comparação. Porém, analisando apenas o quadro 2, a gente vai ver a aplicação das regras, assim, bem claras. Todas as regras estão aplicadas aqui nesse momento 2, desse quadro 2. Então, quais são essas regras? Então, vamos lá. A gente está indicado ali como R1, é a regra 1. Qual é a regra 1? Uma célula viva permanece viva quando possui 2 ou 3 vizinhos vivos. Então, essa regra 1, na célula C3, ela está sendo aplicada. Porque C3, ela tem 3 vizinhos vivos e no próximo quadro, que é o terceiro, ela vai continuar viva, porque ela tem 3 vizinhos vivos, né? 2 ou 3 vizinhos, ela continua viva, então ela continua viva. Então, na célula C4, eu tenho a regra 4.
Não, vamos para a regra 2, vamos por ordem. A regra 2. Então, eu tenho a E2, eu tenho a regra 2. A regra 2 diz que uma célula viva com apenas um ou nenhum vizinho, ela vai morrer de solidão. Então, a célula E2, ela só tem um vizinho, né, no quadro 2. Então, no quadro 3, ela simplesmente vai morrer. Ela morreu sozinha, morreu na solidão. Certo? A regra R3, na célula D3, ela diz que se uma célula viva com 4 ou mais vizinhos, ela vai morrer. Então, aqui, a célula D3, no quadro 2, ela tem 4 vizinhos. Com 4 vizinhos, ela vai morrer sufocada. Então, morrendo sufocada no quadro 3, essa célula morreu, né? E aí a gente tem o nascer de uma célula com a regra 4. A regra 4, que mostra o indivíduo C4, esse C4, no quadro 2, ele está cercado por 3 vizinhos exatamente. Né? Todos os quadros ao redor dele, 3 apenas estão vivos. Então, se ele tem 3 vizinhos aqui, no próximo quadro 3, ele vai viver. Então, no quadro 3, pode-se ver que C4 viveu, né? Nasceu. Ele nasceu ali. Então, basicamente, é essa ideia assim, básica. E aí, os demais quadros vão funcionar da mesma forma. E aqui, a gente tem uma animaçãozinha que mostra mais ou menos como a execução de um programa de jogo da vida, ele funciona. Então, ele vai ser fazendo essas mudanças, ele vai mudando, ele vai se movendo de acordo com essas regras que foi criadas aí. Então, aí tem os bonequinhos bonitinhos andando, e aí essa seria a aplicação desse joguinho. E é isso. Muito obrigado, Cássia. É muito boa a sua apresentação. Agradeço a participação aí. E vou interromper aqui a nossa gravação. Obrigadão, viu? Nada. Yeah.